Tudo bom, pessoal? Eu estava aqui fazendo um estudo sobre Salvador e acabou que virou um estudo da Bahia, que acabou que virou um estudo das navegações e aí então eu resolvi fazer uma aula, um vídeo só sobre as eras das navegações e as eras do descobrimento. São eras que acontecem ao mesmo tempo, é porque um conjunto de estudos, a área das navegações, foca mais na navegação em si, o desenvolvimento da tecnologia da navegação, o outro foca mais nas questões do descobrimento. Tá bom? Então, vamos lá. Nessa época, né? Então surge a cartografia melhora muito, né? Produzindo mapas bem mais robustos ali e mais fidedignos. O projeto de construção naval, que foi o grande impulsionador dessa era, eles conseguem construir caravelas e as naus são muito mais adequadas para a viagem oceânica a longa distância. E um pouco antes ali, estava desenvolvendo a bússola magnética, todos aqueles aparelhos que eles usam para ver o sol se pondo e para conseguir navegar sem ver a costa, né? Então isso foi o grande impulsionador. Esse aqui então era o barco que se usava antes, né, dessa era. Ele tinha um mastro só, ele tem essa vela quadrada, então com eles estavam com bastante dificuldade ali de estar avançando no mar. Foi então que eles desenvolveram a caravela. A caravela ele tem essa característica de ter a vela triangular ali e ela consegue navegar contra o vento, fazendo meio que zigue-zague. Ela consegue impulsionar, bem mais lento, mas consegue. Então elas eram muito leves, eram muito ágeis, conseguia carregar pouco, mas conseguia ter muita manobra. Então foi com isso então que consegue cada vez mais chegar a locais mais longes, consegue dobrar o Cabo da Boa Esperança lá na África, consegue chegar no Brasil, tá? É, Então esse aí foi o grande responsável, as caravelas. No, no começo as caravelas eram de 20 metros, mas depois vai aumentando. A nau já era um barco maior, bem maior, mais difícil de navegar. Ela tem essas velas quadradas, então ela tem essa dificuldade também de navegar a favor contra o vento, né? É, e aí tinha toda uma logística para navegar com ela, tinha que sair na época certa do ano para pegar os ventos certos. Aí essa volta que eles fazem até sair de Lisboa e vai e faz tipo um arco, né, que encosta ali no Brasil. Aquilo ali é em função de pegar melhores ventos, tá? Aquilo lá é planejado. Então, tinha 3 a 4 mastros, ela tem essa característica aí. Essa aí, inclusive, é uma réplica, né, que a gente vai abordar daqui a pouco, mas o pessoal gosta muito de fazer réplica dela. Então, as consequências, assim, dessa revolução, que foi uma revolução que aconteceu na época, o comércio internacional se intensifica de uma maneira absurda. Antes, todo o comércio com a Índia era por terra, que deixava muito caro. Então, a ideia mesmo de Portugal era ali conseguir achar uma rota marítima. Para isso existe esforço de desenvolver as tecnologias navais e de achar esses caminhos, né? Então abre portas para a colonização, para essa época da colonização. O mapeamento do mundo fica sem dúvida bem mais eficiente. Ele entra em contato com várias culturas, né? Entra em contato com as culturas ali da Ásia, entra em contato pela primeira vez com o Japão, entra em contato com a América, tá? É o fundamento do Império Francês. Com isso, saindo ali na frente, ali, eles conseguem muitos recursos, né? E aí isso cria o fundamento ali para um país tão pequeno, né? Não era um país, nem era um país de ponto da época, alavancar e se tornar criar um verdadeiro império por todo o mundo, né? E o contato com essas novas culturas, floras, animais, impulsiona a ciência, impulsiona a arte, é, o, e isso cria um verdadeiro boom ali para os próximos anos, né? Então tudo se deu ali graças a esse investimento dos portugueses ali em querer achar um caminho melhor para as Índias, né? Então essa aqui é a expansão de 1400 até 1535 mais ou menos, onde todo a expansão portuguesa, né?
e as várias colônias que eles criam, eu acho que eles criam mais de 50 colônias, dominam. Alguns é por diplomacia, outros é a força mesmo. É, Então, essa é a expansão portuguesa, tá? Então, essa aqui é um quadro da época que retrata essa época marítima, né? É de autor desconhecido, 1540. Ele está lá em Londres, esse quadro aqui. Esse aqui, também retratando, ele está em Londres também, de 1670. Então, tá bom. A gente tem várias réplicas no mundo desses barcos, sabe? O pessoal adora fazer a réplica. Então, essa aqui é a nau, que está lá no Rio de Janeiro, tá? Ela é o que Pedro Alves Cabral possivelmente usou para vir para cá. Uma coisa interessante, de 1500 a 1600 e alguma coisinha, não tinha a planta. Era uma coisa meio de segredo de Estado, como é que se fazia isso. Então eles não documentavam direito. Então hoje a gente não sabe como é que se faz. Fica tentando fazer arqueologia e tudo mais, para ver se acha fragmento, para ver como é que faz e tal, para ver se o que se documenta em 1600 e alguma coisa era o que se fazia antes. Então hoje existe uma dúvida, hoje não tem documentação para se afirmar com certeza absoluta como que se construía esses barcos que fizeram o descobrimento, tá? Mas e aí o pessoal faz as réplicas e tal, né? E a gente tem essa aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa aqui, e são duas no Brasil, a gente tem essa no Rio e essa em Porto Seguro, tá? Então essa aqui, aí eu vou fazendo mais ou menos seguindo uma rota assim do mundo assim, das que eu encontrei, são várias. Eu achei que ia encontrar pouco, 5 ou 6, na hora que eu vi já estavam muitas e eu vou passar um pouco rápido. Então essa aqui está em San Diego, essa aqui está no Texas, essa aqui em Michigan, essa aqui nem sei onde que é isso, DE, não sei onde que é. Tá. Lá nos Estados Unidos tem umas empresas que é o seguinte, eles fazem os barcos e eles saem andando os Estados Unidos inteiro e aí tem aí eles têm um cronograma. Aí você tem que entrar nos sites para ver qual que é o cronograma. Então ele não é de uma cidade específica. Essa aqui também essa é uma empresa que faz isso, que faz esse cronograma, The Columbus Foundation. E essa aqui também. Não, essa aqui é da Ilha da Madeira. Lá na Ilha da Madeira tem uma réplica também. Do anal, né? Acho que inclusive essa aqui, que é lá do começo, só que ela tá com vela aberta. E Museu da Marinha, em Lisboa, tem uma miniatura, né? Aqui na Doca de Alcântara, tem a caravela Vera Cruz. Lá em Lisboa, eles se esforçam muito para fazer a coisa mais fidedigna possível e até testar para ver qual era a eficiência dessas caravelas, sabe? Então, essa Veracruz aqui é uma delas, que eles é meio que um estudo científico, sabe? Não é turismo. Mas acho que está aberta a visitação. Essa aqui em Vila do Conde, em Portugal. Porto de Lagos, Portugal. Essa aqui também, essa de Porto Lagos. Agora, na Espanha tem várias também. Em Sevilha, na Espanha. Essa aqui parece ser a mais legal, que é em Barcelona. Tá no Museu Real, tá? Me parece a mais interessante delas, só que tá coberto, né? Não tem massa. Então essa é mais uma réplica lá na Espanha, na Santa Cruz de La Palmas. Essas coisas. Esse aqui não é um anal, não é anal, né? Mas é uma fragata francesa, tá lá na França. Esse aqui tá na Irlanda. Esse aqui tá em Bristol, na UK, Londres, é Inglaterra. Esse aqui em Greenwich, Londres, Amsterdã, Itália, Suécia. Esse da Suécia parece bem legal também. Polônia, Turquia, Rússia, da Rússia miniaturas, Malásia. O porto de Malaca era um porto importante, sabe? Tinha muito comércio, os portugueses invadem lá, tomam força com a frota, sabe? E então eles acabam que tem uma réplica lá também de um anal. No Japão tem também um museu. Austrália. Então acabou as eras da navegação, agora a gente vai começar a era do descobrimento.
Então esse Cristóvão Colombo, ele descobre a América em Bahamas em 1492, ele era italiano a serviço da Espanha. Espanha, ele faz 4 viagens. Então essas são as viagens aqui que ele faz aqui para a América. Tem centenas de monumentos no mundo. No Brasil tem 4. Tem um em Santos, um em Rio, um em Salvador, um em São Paulo. Tá? Lá em Gênova, na Itália, tem um museu na provável casa que ele morou. Parece aquela coisa assim. O prédio foi destruído algumas vezes e tal. O prédio que ficou virou museu. Era o local da casa dele, um provável local. Então, aqui nessa cidade da Espanha tem um museu para Cristóvão Colombo. Aí, nesse Palácio Real, foi o provável Palácio Real que ele deu a notícia para os reis que ele descobriu a América. Nesse arquivo geral é onde que estão os principais arquivos dessa época. Então, e parece que tem visitação também. Aqui é um convento que ele foi pedir apoio para fazer a viagem dele. E aí esse convento tem um museu e tem 3 embarcações lá, que tá mais na frente. Essa aqui é uma representação de 1839 que está em Washington, que é dele nesse museu pedindo ajuda. Esse é um filme de 1992, 6.4, não achei ele em stream nenhum aqui no Brasil. Ele usa uma dessas réplicas para fazer o filme. Tinha vontade de ver, mas acho que eu não achei para ver online. Então, lá em Bahamas, tem um monumento que eles dizem que é o local exato onde que o barco chegou. E, e eles fizeram um monumento aonde que o jogou a âncora, sabe? Então tem um monumento lá. Esse aqui é uma tela que está em Sevilha, na Espanha, de 1531, que tem a Virgem Maria abençoando a frota de Colombo, né? Esse aqui é o Colombo na frente da rainha pedindo autorização. É um quadro de 1842, está no Museu de Brooklyn, em Nova York. Eu peguei alguns quadros que são os mais importantes da época, que o pessoal, que se você for pegar para ler isso, está representado na grande maioria da literatura. Esse aqui é a chegada de Columbus, está em New Jersey, nos Estados Unidos. Esse aqui representa o Columbus desembarcando, né? Está em Madrid, na Espanha. Esse aqui é, de novo, o desembarque de Colombo, está lá no Capitólio dos Estados Unidos. Esse aqui é o primeiro, de novo, Colombo desembarcando, está no Museu Naval de Madrid. E esse aqui foi uma representação gráfica, né? Aconteceu em 1892. Só que se você pegar os livros que falam sobre Colombo, as referências no site, eles vão usar muito isso. Achei que era um quadro, não é? É uma representação gráfica. Então, o Vasco da Gama, português, foi o primeiro a chegar na Índia pela via marítima, né? Foi o primeiro que conseguiu concluir. Até a virada do Cabo da Boa Esperança foram 15 expedições, tá? Aí na hora que alguém consegue, ele volta, e aí o Vasco da Gama vai para concluir. Então esse aqui foi o caminho do Vasco da Gama. Você vê ali que no Brasil ele dá essa volta, ele abre mais para pegar esse vento ali, né? E aí ele consegue passar. Quando aí na volta ele vem mais fechado, ele mais perto da África. Então, aqui a gente tem um roteiro de viagem do Vasco da Gama, à Índia, que está na Casa do Infante, em Porto. A gente tem o Museu Nacional do lugar onde que ele nasceu, tá? Em tributo ao Vasco da Gama, em Sines, em Portugal. Em Lisboa, Portugal, é onde o Vasco da Gama passa a última noite antes de embarcar para a viagem das Índias. Seu túmulo também está nessa igreja. Esse aqui é um monumento em homenagem a eles, né? Homenagem ao descobrimento, que está em Lisboa, Portugal. Tem o Vasco da Gama entre outros exploradores. A Torre de Belém
é o locais onde que saíam as principais embarcações que iam fazer essas viagens. Ela fica lá em Lisboa e é onde que é o Vasco da Gama. Lá na praia da Índia, onde o Vasco da Gama chega, tem um monumento também em homenagem a ele. Tem uma igreja na Índia que ele, quando ele morre, ele é deixado lá, mas depois ele é transferido. Tem um monumento para a morte dele lá. Quando os portugueses iam passando pela costa África, ele ia deixando monumentos para guiar. Esse aqui no Quênia foi deixado por Vasco da Gama, sabe? São diversos monumentos na África, eu não procurei todos. Esse aqui, lá no Cabo da Boa Esperança, tem um monumento para ele, por ele ter conseguido contornar. E em 1572, então, existe o lançamento do Lusíadas, né? Que é uma das principais obras portuguesas, que fala sobre essa conquista do Vasco da Gama. Esse aqui é uma ilustração que foi feita para o livro Lusíadas em 1880, tá? Esse aqui é um quadro que representa a partida do Vasco da Gama para a Índia, de 1900, da Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Esse aqui, a chegada dele lá também, de 1900, está na Biblioteca Nacional de Lisboa também. Esse aqui é o Vasco da Gama perante o rei local, que está na Sociedade de Geografia de Lisboa. Então agora Pedro Álvares Cabral, que vai descobrir o Brasil, né? Ele foi português, ele foi o primeiro ser humano que navegou nos 4 continentes. Então ele sai da Europa, passa ali no Brasil, passa na África e aporta na Índia, né? Depois ele volta. Então aqui a gente tem um quadro que está lá no Museu do Ipiranga, em São Paulo, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500. Lá em Porto Seguro a gente tem um marco do descobrimento, que é aquela coisa que eu te falei, os portugueses ali colocando marcos para falar que ele passou ali, que é território também. Então a gente tem preservado ele não parece ser de 1500, ele suspeita que é de 1534, quando teve as capitanias. Então, o descobrimento do Brasil está no Museu Nacional do Rio de Janeiro, Museu Histórico Nacional. Esse aqui, ele fala também da chegada da descoberta de Pedro Álvares Cabral, está lá na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. Esse aqui é da elevação da cruz, né? Ele está no Museu Nacional de Belas Artes, está fechado para reforma. Esse aqui é a primeira missa, está no Museu de Belas Artes da Reforma também. Então esse é o quadro leitura da Carta de Caminha, ele está na Biblioteca Municipal de São Paulo. E aí a gente tem aqui a carta de Pedro Vaz de Caminha, quando ele manda para o rei descrevendo o Brasil pela primeira vez, né? Eu não vou ler a carta, mas está à disposição e ela tá guardada em cofre, não está aberta para visitação. Então, esse foi o resultado da minha pesquisa, né? Deu para perceber a importância que foi esse avanço tecnológico que Portugal fez. Ele consegue, então, atingir o mundo todo com as navegações, né? E para alguns isso foi a primeira etapa de uma globalização e demorou um pouco ela, porque assim, todos esses quadros o pessoal não fala de onde coloca, às vezes ele só coloca o quadro como um rodapé, alguma coisa assim, mas não fala onde que ele está. E também todas essas embarcações também não tinha uma lista pronta, eu que acabei fazendo essa lista, procurando uma por uma. Mas ficou bem legal, né? Espero que esteja também assim estimulado vocês, criado essa vontade ali, né, de conhecer alguma dessas coisas ali que estão no mundo ali, né? Tem museus bastante legais com muita coisa legal. Então era isso e até a próxima.